Fala galera, professor Luiz Felipe na área hoje para falar de um tema importantaço. Vou falar de grandezas proporcionais começando em razão e proporção. Cara, se tu tá pretendendo fazer prova pro Enem, não tem coisa que caia mais no Enem do que grandezas proporcionais. Então se liga e vamos lá. Começando falando de razão. Luiz, o que é razão? Razão é igual divisão. De novo, razão é divisão. Divisão de quê, Luiz? Divisão de duas grandezas. O que são grandezas? Vou dar um exemplo, né? Velocidade é uma grandeza? Sim. A distância é uma grandeza? Massa. Qualquer coisa que eu consiga medir é uma grandeza. Então me dá um exemplo de razão, Luiz. Posso falar para você um exemplo de razão como, por exemplo, velocidade média. A velocidade média, ela é uma razão? Sim, porque a velocidade média normalmente ela vai ser o espaço percorrido dividido pelo tempo. Uma pessoa percorre 200 quilômetros em 5 horas. Qual é a velocidade média dela? 200 dividido por 5 vai dar para você 40 km por hora. Beleza até aí, galera? Razão é muito fácil. O nosso foco de hoje é atacar a proporção. O que é a proporção? Como o próprio nome já diz, eu tenho uma igualdade de duas razões. A proporção é quando alguém diz assim, uma coisa é proporcional à outra. Então posso te dar um exemplo muito claro, né? João tem 1 metro, Pedro tem 2 metros. Pedro é o dobro de João. Eles têm uma proporção de modo que um é o dobro, o outro é metade. Quais são as propriedades da proporção? Primeira propriedade básica, tá? A está para B, assim como C está para D, eu posso somar os carinhas de cima com os carinhas de baixo, mas repara você que isso aqui é uma igualdade. A está para B, que é igual a A mais C sobre B mais D. É isso que as pessoas muitas das vezes não entendem. A segunda propriedade entra uma coisinha chamada K. Que raio de K é esse, Luiz? Anota aí, tá? O K ele é a constante de proporcionalidade. Lembra a historinha João e Pedro? João 1 metro, Pedro 2 metros. Eu tenho que o K nessa questão, ele é 2, porque um é o dobro do outro, mas também pode ser meio, porque um é a metade do outro. O K é a constante de proporcionalidade que você usa. Então posso olhar para cá e dizer assim, ó, A está para B, e isso é igual a um K. Toda proporção tem um K, tá? Ela pode até não aparecer para você, mas tem um Kzinho. Vamos fazer um exemplo para a gente pegar isso melhor? Eu vou fazer o exemplo que eu coloquei aqui de duas formas diferentes. Talvez você diga, Luiz, por que não fez um sisteminha? Porque eu quero utilizar as duas propriedades das proporções, tá? Dois números estão na razão 4 para 9 e sua soma é 65. Calcule os números. Bebê, eu vou resolver isso aqui, como eu falei, de dois modos diferentes. E eu vou colocar aqui, ó, a primeira solução. Qual é a primeira solução? Na primeira solução a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer dois números. Eu conheço esses dois números? Não. Então eu posso dizer assim, ó. X está para Y, assim como 4 está para 9. Ficou bem claro isso aí? Beleza. Depois eu olho para isso aqui e penso assim, ora, eu sei que eu posso trocar esse carinha aqui com esse e trocar esse carinha com esse. Posso fazer isso, Luiz? Sem problema nenhum. Então, como é que fica a nossa equaçãozinha aqui, né? Vai ficar x está para 4, assim como y está para 9. Tudo bem? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou olhar para isso aqui e vou focar nessa primeira propriedade. Está vendo a primeira propriedade aqui? Eu posso olhar para isso e dizer o seguinte, né? Eu posso dizer, então, que isso aqui é igual à soma das partes de cima com a soma das partes de baixo. Então, eu posso somar x mais y sobre quem, professor? Sobre 4 mais 9. Olha que interessante, né? Eu tenho aqui que x mais y, a questão falou que valia quanto? 65. Não foi isso que a questão falou? Que a sua soma era 65. Soma de quem, Luiz? Dos dois números que nós estamos utilizando. E aí, eu venho aqui e digo assim, ó, isso aqui
é igual a 65 sobre quem? Sobre 13. Luiz, quanto que é 65 sobre 13? 65 sobre 13 dá 5. Ah, olha que interessante, né? Eu vou tirar essa setinha aqui e vou dizer que isso aqui é igual, tá? Pode ser igual, Luiz? Pode, sem problema nenhum. Pode ser igual aqui, Luiz? Pode, sem problema nenhum. Olha que legal, né? Se tudo é uma igualdade, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso, mais que é igual a isso, mais que é igual a isso, que no final é igual a isso aqui. O que eu vou dizer então? Eu vou dizer assim, ó. Aqui eu vou colocar uma setinha continuando. X está para 4 e isso aqui é igual a quem? É igual ao 5. Lembra que eu falei da constante de proporcionalidade? A está para B, C está para D, A mais C está para B mais D e isso aqui está para um K. No final você vai achar uma constante de proporcionalidade. Quem é o K aqui em questão? O K aqui é o 5. Toda a proporção ela é proporcional a 5. E aí eu venho aqui e penso, né? O 4 está dividindo, vai passar para cá multiplicando, logo eu tenho que x é igual a 5 vezes 4, que dá 20. Luiz, se o x é 20, quanto que vale o y? Você já podia fazer a diferença para chegar a 65, mas você também pode pensar assim, né? Eu sei que tudo é uma igualdade, então esse carinha aqui também vai ser igual a esse carinha aqui. Logo, y está para 9 e isso é igual a 5. Vem para cá multiplicando, 9 vezes 5 dá quanto? Y é igual a 45. Maravilhoso. Vamos conferir, porque você é muito inteligente, você confere no final. Eu tenho dois números que estão na proporção 4 para 9 e a soma é 65. 20 mais 45, 65. Perfeito. 20 dividido por 45 dá 4 sobre 9, simplificando em cima e embaixo por 5. Matou a charada aí. Vamos fazer agora a segunda resolução. Como é que eu faria de um outro jeito, professor? Vamos agora para a segunda resolução. Muito bem, vamos fazer do segundo modo? Qual seria a segunda solução? Vamos usar a segunda propriedade ali, ó. Eu vou olhar para isso aqui, primeiro, antes de usar a propriedade, eu vou trocar esse carinha com esse de novo. E aí olha o que acontece novamente, né? Equivalente, eu vou trocar e aí eu tenho x sobre 4 e isso aqui é igual a y sobre 9. Até aí tá tudo bem, bebês? Só que agora eu vou olhar para isso aqui e vou dizer assim, ó, isso aqui é igual a um K, ok? Então você pode olhar e pensar assim, ó, x está para 4, isso é igual a y sobre 9. Porém, x está para 4 e isso também é igual a K. Então eu vou olhar aqui embaixo e vou escrever assim, ó, até mudar a cor da caneta, x está para 4 e isso aqui é igual a K. Olha que legal, se x está para 4 é igual a k, eu posso pegar esse 4 e jogar para cá e dizer assim, né? X é igual a 4k. Perfeito. Depois eu posso olhar para isso aqui e pensar assim, né? Y está para 9, mas isso aqui também é igual a k. Escreve y está para 9 e isso é igual a k. Vou fazer uma multiplicaçãozinha aqui do 9 com k, o 9 está dividindo, ele vem para cá multiplicando, logo o y é igual a 9k. O que a questão falou para a gente lá no início? Que a soma dos dois valores era 65. Se a soma dos dois valores é 65, x mais y é igual a 65. Mas espera, se x é 4k e y é 9k, eu posso dizer então disso aqui o quê? Que 4k mais 9k é igual a 65. Que é o equivalente a somar x mais y. Todo mundo concorda com isso? 4k mais 9k dá 13k. E isso aqui é igual a 65. Quem é o k então, Luiz? K é igual a 65 sobre 13. Novamente, o k é igual a 5. Qual é a constante de proporcionalidade da proporção? 5.
Se eu sei que a constante de proporcionalidade é 5, eu volto ali e resolvo o meu problema. Você está vendo aqui que o x ele é igual a 4k? Quem é x? 4 vezes 5. Que dá quanto? 20. Quem é y? 9 vezes 5. 9 vezes 5, que dá quanto? 45. E aí, novamente, nós temos a resposta aí desejada. Galera, razão e proporção importantão. Vamos estudar e tamo junto. Uou!